Isso que você falou é interessante, porque falando do disco, só se chama Roberto Carlos, né, lançado em 1963, esse ponto de partida, e isso a gente percebe muito nitidamente. Eu reouvi os discos para a gente bater esse papo, Sim. E tem aqueles ecos de influências estrangeiras, a tentativa dele se firmar. Eu sinto o Roberto ainda como um artista buscando a sua voz. Sim. Eu quero te perguntar o que ele já revela de personalidade aqui, além disso, né, de peitar ali e falar, eu quero a galera jovem, meus amigos tocando. Isso foi fundamental, né? Ter essa intuição, ter essa sagacidade, perceber um problema, né? Porque às vezes o músico não percebe, ele continua gravando errado e acaba não encontrando. Mas o Roberto Carlos entendeu isso. E ao fazer isso, ele encontra o seu caminho, ele encontra a sua sonoridade. E principalmente a sua forma de cantar. Porque você vai perceber que do disco de 63 para o disco de 64, ele dá um salto aí, ele encontra a forma de cantar. Aí você entende no disco de 64 aquilo que se chama a voz jovem, a voz do Roberto. Você vê ele cantando Malena, por exemplo, Malena, você vê que ele está cantando como se estivesse cantando um bolero, ele está cantando aquele estilo que ele foi formado nisso, o cantor ouvindo o samba canção, isso é parte dele. Mas é claro, depois ele escuta Elvis e aquilo transforma ele, depois ele escuta João Gilberto, que foi a influência definitiva. Então, de certa forma, nesses discos que ele está procurando o seu caminho, gravando bolero, gravando baladas românticas, meio samba, ele está cantando também de forma indefinida. Às vezes ele vai para um estilo, às vezes vai para outro. Mas quando ele encontra o seu estilo, vai ser um cantor de música jovem, rock and roll, aí ele solta a voz e encontra essa voz que vai ser chamada de a voz jovem, no ritmo jovem, cantando para um público jovem. E isso ele consegue já demonstrar de forma muito mais clara no disco seguinte, É Proibido Fumar. Porque nesse aqui você ainda tem essa indefinição dele, como nas gravações um pouco anteriores, né? Então, é uma afirmação como compositor, que está se projetando aqui, no estilo de gravação e na voz, que ele vai também colocando gradativamente nas gravações e vai ficando cada vez melhor nos discos seguintes. Quer dizer, ele vai aprimorando isso. Isso é um fato, acho que é reconhecido pela crítica, né? Mas tendo como base, é importante dizer, o mestre dele, o canto moderno, que ele aprendeu com João Gilberto. Aí foi uma influência definitiva e definidora, né? Porque, como eu disse, ele foi formado lá no samba canção, ouvindo Nelson Gonçalves, ouvindo o Fernando Albuquerque, aqueles cantores todos de bolero, de tango. Essa é a influência que ele teve primeiro. Depois conhece Elvis, ele se impacta com aquilo que foi importante para ele. E depois, João Gilberto. O fraseado, o canto limpo, sem excesso, sem vibrato. Você vê quando ele está cantando ali o bolero, no Louco por Você, ele canta um bolero, mas é o estilo João Gilberto, né? Ele não está cantando um bolero no estilo dos cantores tradicionais de bolero. Então, acho que essa atenção dele, essa sensibilidade dele aguçada pela modernidade, pelo canto moderno, está presente, e ele traz isso para essa música rock and roll, essa música chamada música jovem, com um aprimoramento cada vez maior a cada disco. Maravilha. Aqui, ó, eu vou só, antes da gente passar para de fato para o Proibido Fumar, mostrar a capa para a galera aqui. Esse, então, é o disco de 63, né, o qual a gente falou bastante. É o Roberto Carlos ainda buscando a sua voz. O disco abre com Splish Splash. Né, não, mas ele abre com Parei na Contramão, mas Splish Splash é a terceira faixa. Mas, mas só explicar para o público aí por que deu esse destaque a Splish Splash. Porque tinha sido o maior sucesso dele até então. Essa música tinha sido lançada ali no meio do ano, então Splish Splash era o sucesso dele maior até então. Era um chamariz. O chamariz, porque Parei na Contramão. Às vezes a pessoa pergunta por que esse disco não se chamou Parei na Contramão? Porque o sucesso de Parei na Contramão foi depois do disco. Ela aparece nesse LP e logo depois é lançada nos 78 rotações. Quer dizer, aí o single de Parei na Contramão vai entrar nas paradas de sucesso. Mas quando o disco foi feito e lançado, a música que era chamariz era Splish Splash. Era a música que tinha tornado ele mais conhecido. Como eu disse, mais no Rio, Nordeste, menos em São Paulo, menos no sul do Brasil, porque a música que vai torná-lo conhecido no Brasil vai ser exatamente Parei na Contramão, que aparece nesse disco como faixa de abertura, né?
A Parei na contramão, isso. Split Splash, eu fui induzido ao erro por ler a capa. Aparece só na terceira faixa. Terceira faixa do lado A, exatamente. Do lado A. E antes da gente passar para Parei na contramão, eu queria só fazer um comentário que eu acho... Eu gosto disso, quando eu li na biografia que você escreveu, da Helena Santos, né? Que ela já começa aqui, é meio que um amuleto da sorte para o Roberto, né? Ela entra aqui com Na Lua Não Há, né? Na Lua Não Há. É uma grande personagem, né? Muito. Helena dos Santos. Aqui uma coisa que a gente vai observar nesses discos, Sal, coisa importante, é que o Roberto, como ele é um cantor iniciante, ele não era ainda um nome de projeção, ele não era o artista mais popular do Brasil, os compositores estão fazendo músicas, não estão pensando em Roberto Carlos. Os compositores estão pensando em Calbi Peixoto, Anísio Silva, Emilinha Borba, para eles que eles estão fazendo as músicas, né? E a Helena dos Santos era uma mulher pobre, negra, viúva, com vários filhos para criar, numa situação difícil, e com uma veia de compositor, e querendo compor e mostrar, e fazendo sambas, e fazendo marchinhas, e levando essas músicas para o Calbi Peixoto, para a Emilinha Borba, para Marlene, tentando ali um ao outro, mas ela não conseguia espaço, mal conseguia ser ouvida, mas ela tenta. Aí ela faz uma música Não Há, falando assim, eu vou levar para o Sérgio Murilo, então. Esse pessoal do samba, que era a formação dela, da marchinha Não Me Quer, eu vou então fazer uma música aqui para esse menino aí, que era um sucesso nacional, Sérgio Murilo, e ele tinha feito Marcianita, Branca ou Negra, tá, um clássico aí, uma versão, né? E essa música na Lua Não Há faz referência a isso, né? Isso. A Lua é isso, é inspirado ali no tema de Marcianita. Mas ela também não consegue encontrar com Sérgio Murilo, não consegue acesso a Sérgio Murilo, quando então uma cantora lá da Rádio Nacional dá um toque para ela, você tem que procurar um compositor que está começando aí, Roberto Carlos está lá na Rádio Globo. E ela vai procurar o Roberto, e o Roberto atende ela, enfim, finalmente ela mesmo conta que foi pela primeira vez que me deram atenção, que um cantor se aproximou de mim, me ouviu, levou minha música e decidiu gravar. E como eu disse, Roberto grava na Lua Não Há, foi nesses 78 rotações do lado B de Parei na Contramão, que ele diz que foi a moedinha número 1 dele, porque foi a primeira música a unir o sucesso dele, Rio, São Paulo e no Brasil, e aí ele entendeu, dentro da cabeça supersticiosa dele, que essa compositora era pé quente. Então, a partir daí, ele vai procurar sempre incluir uma música de Helena dos Santos nos seus discos, nos seus álbuns, ou no single, enfim, porque ele entendeu até que... 70, né? Até 70, e depois ela grava mais uma lá em 81, mas enfim, mas até 72, né? Acho que agora eu sei, numa sequência aí. Às vezes ela não tinha música, ele fazia, ou às vezes pegava só um trecho da letra, botava a melodia, mas sempre dando crédito total a ela. Então, para ela foi um encontro fundamental, né? Demais. E para o Roberto, nesse contexto aí que eu te falei, no momento em que as pessoas não estão também, os compositores não estão levando música para ele tem que pegar sobras, ele está pegando sobras. Por exemplo, aqui, Quero Me Casar Contigo. O Carlos Alberto, né, o Adilson Silva, eles fizeram essa música pensando em Calbi Peixoto, claro, Calbi Peixoto e o Carlos Alberto, que trabalhava na Rádio Nacional, falou, ele trabalhava também na gravadora RCA, ele falou, não, vou entregar no Calbi, vou entregar isso aqui para o Calbi, enfim, eles faziam lá a música pensando no Calbi Peixoto. Não conseguiu o Calbi, não conseguiu nem o Francisco Carlos, nem o Guinaldo Raiol quis saber, e a música acabou sobrando aí, o Roberto pegou e gravou Quero Me Casar Contigo. Agora você vê, sobras, Roberto está pegando as sobras de outros cantores, músicas que foram recusadas, uma ou outra aqui. Isso vai acontecer nesses primeiros discos que nós vamos falar aqui, isso é só uma parte, músicas que foram recusadas que o Roberto Carlos entregou, pegou. E outra coisa que ele vai gravar também nesse primeiro disco são músicas de radialistas, e aí nós temos que entender a questão do mercado, como é que funcionava na época, né? O radialista está lá, o grande divulgador de um disco é o rádio nesse momento. Nós estamos ainda, a televisão incipiente, claro, a televisão já estava aí, mas a grande responsável pelo sucesso no disco eram os programas de rádio, a música do rádio. Então, ter um radialista compositor no seu disco, o Evandro Ribeiro entendia, não, Roberto, você tem, claro, dá uma força. Então, você vê aqui, ele inclui aqui música de José Messias, músicas de Erli Muniz, na verdade, era esposa do Roberto Muniz, que era o grande radialista da Rádio Globo, mas ele botava a esposa dele
E, na verdade, não era compositor, ele dava parceria para tocar música. Isso o Hélio Justo me contou em entrevista, tal. Eu botava o nome da esposa do Roberto Muniz, porque eu botando ele, a música seria tocada no rádio. E o Roberto, claro, sabia disso e gravava a música. O Quero Me Casar Contigo, então os três trabalhavam na Rádio Nacional. Então você tem aqui Rádio Guanabara, Rádio Globo, é isso, músicas de radialista. Está aqui nesse primeiro disco, era a forma de conseguir uma projeção maior para esse artista iniciante, tudo indefinido, ninguém sabia o que ia acontecer, nem o Roberto, nem a própria gravadora, nem seu produtor Evandro Ribeiro. A sorte está lançada, né, Sal? E o jogo ainda era uma aposta, né, Paulo? Uma aposta, uma aposta. E que mesmo com sucesso, você sabe, a aposta é o seguinte, o sucesso vai acabar no ano seguinte. Quer dizer, exato. Não foi só uma aposta para chegar ao sucesso, a aposta para continuar, porque todo ano a mesma coisa, agora vai cair. Aquela coisa. O que os críticos diziam? Uma música pueril, uma música sem lastro, sem base, uma música que não tem sustentar, que isso acaba, isso é uma música de sucesso de verão. Bom, diziam isso dos Beatles no começo. Isso era o olhar sobre essa produção musical jovem, nesse início aí, né, dos anos 60. Uma coisa mais efêmera, né?